Mais uma vez quero cumprimentar os irmãos com uma boa noite debaixo da graça do Senhor Jesus. Nesta noite nós vamos estar trabalhando sobre o tema quando o tudo de Deus nos é pouco. E para tanto eu quero me reportar ao texto bíblico registrado na carta de Paulo aos Filipenses, onde no capítulo 4, no versículo 11, o texto bíblico nos diz a experiência do apóstolo quando ele diz: aprendi a contentar-me com o que tenho. Você é uma pessoa que tem contentamento? Eu devo dizer que esta pergunta ela vem a propósito do fato de existir ou de conhecermos pessoas que são insaciáveis, que têm tudo, mas querem sempre mais. São pessoas eternamente insatisfeitas. Eu e você podemos conhecer pessoas assim. Você conhece alguém? E quando esta pessoa não é alguém que conhecemos, mas é alguém que ao olharmos diante do espelho, lá vemos ela a nos contemplar. Às vezes isso pode ocorrer. E eu quero me reportar também a um outro texto bíblico que nos conta a história de um rei que tinha tudo para terminar a sua vida de modo plenamente realizado. Estou me referindo ao rei Uzias, que no segundo livro dos reis vai levar o nome de Amazias. Na realidade, Amazias deveria ser o seu nome próprio, enquanto que Uzias era um nome de entronação. Por exemplo, João Paulo II, Francisco, Sargão III, eram nomes de entronação. Muito provavelmente Uzias era o nome de entronação desse rei Amazias, mas vamos nominá-lo assim pelo seu nome de entronação. O rei Uzias nos conta o texto bíblico no segundo livro das Crônicas, no capítulo 26, que ele era um rei que se tornou muito bem sucedido. Para os irmãos terem uma ideia, na área militar ele possuía um exército naquela época com 307.500 homens, 307.500 soldados, onde 2.600 faziam parte de um batalhão de elite, ou seja, soldados oficiais altamente treinados. Esse homem, diga-se de passagem, aliás, que esse seu exército, conforme diz o versículo 14, vai nos dizer que era um exército altamente equipado. Quando nós vamos para a área do expansionismo do império, nós vamos ver que esse rei, ele conquistou território de diversos inimigos seus, ali dos arredores da sua fronteira. Conquistou território entre os filisteus, entre os árabes, entre os meunitas, entre os amonitas, que lhe pagavam uma alta soma de tributos anualmente. Isso nos diz os versículos de 6 a 8. Devido ao fato dessas suas conquistas, o texto bíblico nos diz, no versículo 15, que a sua fama e a expansão do seu território chegou mesmo até a entrada do Egito. Imagine a grandeza desse império. Quando vamos para a área da infraestrutura, vamos ver esse rei, ele tendo investido em construção de torres, fortalecimento de muros, construção de cidades estratégicas na área militar. Nós vamos encontrar na área de infraestrutura que ele tomava providências com relação à provisão de águas para que o seu povo tivesse bem suprido de águas, em razão até do Oriente Médio ser um local onde a falta de água é frequente. Ele zelava pela segurança das portas da cidade, ou seja, era um rei muito inteligente, muito capaz, que olhava para todas as áreas. Nós vamos encontrar esse rei, por exemplo, também como um grande agropecuarista. O texto bíblico chega a nos dizer que ele era amigo da agricultura,
plantações de vinhas, etc. O texto bíblico nos fala que na área da engenharia bélica, ele tinha uma estrutura, tinha engenheiros de ponta. A catapulta, alguns comentaristas bíblicos dizem que foi inventada durante o período dele. Não só a catapulta, mas também máquinas de atirar flechas, ou seja, para não depender apenas de cada um soldado atirando flechas. Percebam como o homem era capacitado. A pergunta que faço para os irmãos é: como é que este homem conseguiu tudo isso? Faz ideia? O texto bíblico vai nos dizer, no final do verso 15 desse capítulo 26, que ele conquistou tudo isso porque ele foi maravilhosamente ajudado. E ajudado por quem? O versículo 5 também no final, lá deste versículo 5, o texto vai nos dizer que foi Deus quem o fez prosperar. O rei Uzias, ou Amazias, se assim você preferir o chamar, ele foi um rei bem sucedido em todas as áreas. Mas eu lhe pergunto, tudo isso bastou a ele? Ele se deu por satisfeito? A fama dele corria os quatro cantos, diz o texto bíblico, nesse capítulo 26, que chegou muito longe. A pergunta que lhe faço insistentemente é: tudo isso lhe bastou? Queridos, é triste dizer, mas não. Quando vamos para o versículo 16, o texto bíblico vai nos dizer que ele queria mais. E aí ele entra numa área que não pertencia a ele. Ele resolve entrar no templo para oferecer incenso ao Senhor, oferecer sacrifício ao Senhor. Eu não quero discutir aqui se a intenção de Uzias era boa ou má. Não é esse o foco. O foco é, ele podia oferecer incenso, ele deveria oferecer incenso, ele poderia usurpar essa função para si. Quando vamos para o texto bíblico lá, no capítulo 30 do livro de Êxodo, nós vamos ver que o texto bíblico claramente lá diz que esta função de adentrar ao Santo dos Santos, de adentrar ao santuário, era uma função exclusiva de Arão e da sua descendência. Uzias não poderia tomar essa função para si. Quando vamos lá para o texto bíblico em Números capítulo, deixe-me ver aqui, queridos, Números capítulo 18, versículos de 1 a 7, o texto bíblico explicitamente diz na lei de Moisés que era proibido para toda e qualquer pessoa chamar para si esse privilégio ou essa responsabilidade que caberia única e exclusivamente aos filhos de Arão e a sua descendência. Eu volto à pergunta: quando o tudo de Deus nos é pouco, o que é que nos resta? Aí eu me vejo forçado a ir dar um passeio lá no Gênesis. E lá no capítulo 2 nós vemos, semelhante ao que vemos aqui, Deus chega diante de Adão e Eva e diz: de todas as árvores do jardim poderás comer livremente. Perceba o advérbio livremente. Perceba o advérbio: poderás deles comer livremente. Eu percebo a liberdade que Adão e Eva tinham no Éden. Toda a liberdade que tinha, todo o domínio que tinha sobre os animais do campo, sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, tudo sobre o comando e o governo deles, mas isso não lhes bastava. Eles queriam mais. E quais foram as consequências? Um comentarista bíblico, me permita ler aqui para você, ele nos traz o seguinte comentário que eu compartilho contigo. Tenta imaginar como foi o pior momento
da história da raça humana. Adão e sua esposa Eva, em pé, diante do maravilhoso jardim do Éden, e agora banidos. Um anjo com uma espada flamejante, garantindo que jamais eles desfrutassem novamente das caminhadas e conversas com Deus na virada do dia. Um anjo com espada flamejante, desembainhada, garantindo que aquelas agradáveis sensações de alegria e segurança que eles haviam experimentado no Éden jamais pudessem voltar a desfrutar. Ah, queridos, o comentarista bíblico nos chama a refletir, dizendo, em lugar destes maravilhosos sentimentos, Adão e Eva agora eram perseguidos por terríveis lembranças, saudosas lembranças do Éden, mas agora perseguidos pela culpa, pelo medo e pela vergonha. E eu pergunto para você, e tudo isso por quê? Porque eles entenderam que o tudo de Deus lhes era pouco. Quando o tudo de Deus não nos basta, o que é que nos resta, queridos? Essa falta de contentamento. Ah, isso me faz lembrar de um outro texto bíblico lá no livro do profeta Ezequiel, onde no capítulo 28, falando naturalmente a respeito do rei de Tiro, mas também fazendo uma reportação ao inimigo de nossas vidas, Satanás, que até então era Lúcifer. O texto bíblico diz que ele andava em meio às pedras afogueadas, que ele era querubim de Deus, que ele era perfeito em todos os seus caminhos. Mas eu pergunto, tudo isso bastou para ele? Não bastou. Aí o texto bíblico prossegue dizendo, até que se achou iniquidade em ti. E qual foi a iniquidade? A iniquidade é quando o tudo de Deus não nos basta. O que é que nos resta? Ah, queridos, eu estou caminhando para a nossa conclusão. Eu volto às palavras do apóstolo Paulo e digo de novo, quando tudo de Deus nos é pouco, quando toda esta bondade nos é nada, o que é que nos resta? Ah, eu vou para uma aplicação dizendo, quando o corpo sadio nos é pouco, quando o emprego bom e de bom salário não nos basta. Ah, queridos, quando a linda família nos é pouco, quando a linda esposa, o marido íntegro, honesto, trabalhador, quando ele é pouco. Ah, queridos, quando a igreja, sim, ainda que é pequena, mas íntegra, bíblica e fiel ao Senhor, nos é pouco. Ah, queridos, quando o chamado para o ministério pastoral, e aí eu chamo a atenção aqui até de colegas, que muitas vezes movido pela ambição desmedida, entende que a salvação lhe é pouco e o ministério pastoral lhe é pouco. Ah, queridos, e eles têm que galgar sempre mais. Ah, eu pergunto a vocês, quando o reino de Deus, o reino dos céus, nos é pouco, o que é que sobra? Que Eva e Adão responda. No caso específico de Uzias, o que lhe restou foi lepra na testa, maldição, isolamento social. E tudo por quê? Porque tudo que Deus lhe deu e lhe oportunizou, ele achou pouco. Eu vou de fato para a conclusão, dizendo aos irmãos, que no nosso coração não haja espaço para a ingratidão. Pois que, quando já não houver mais espaço para agradecer, no nosso coração só há de restar o descontentamento,
a insatisfação e a busca de satisfações externas e longe de Deus. Que Deus, o Santo, nos livre disso. Amém? Eu e você devemos lembrar das palavras do apóstolo Paulo. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Faça isso. Façamos isso, me incluo. Façamos isso e veremos com certeza o quanto mais tem Deus a fazer por nós. Agradeça a Deus por todo o pouco que você tem e verás quanto mais por ti e por tua família e por tua igreja Deus poderá e irá fazer. Que Ele nos abençoe. Amém? Que Ele nos abençoe. Podemos orar? Recebe a nossa gratidão, Santo Deus, pelo doce privilégio de podermos falar contigo e de ouvirmos a tua palavra, o teu santo recado ao nosso coração. Recebe a nossa gratidão, Santo Deus, por todas as bênçãos que o Senhor nos tem dado. Sim, Senhor, pelo dom da vida, pelo dom do fôlego, da respiração que permanece nas nossas narinas, enquanto muitos morrem afogados até no seco por não poder respirar. Ah, Deus, muito obrigado pela família, muito obrigado, Senhor, pela esposa honesta, íntegra, honrada. Sim, Senhor, pelas irmãs que têm um marido íntegro, honesto, trabalhador, zeloso. Sim, Senhor, agradeço por elas. Pelos pais que têm bons filhos, pelos filhos que têm bons pais. Sim, Senhor, te agradeço. Te agradeço pelo lar. Te agradeço por tudo quanto o Senhor nos tem feito e nos tem dado. Te agradeço, Senhor. Te agradeço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que o amor infinito de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, que a graça insondável e imorredora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado na superfície da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Tenha uma boa semana na presença de Deus. Uma semana guardada e protegido pelos anjos do Senhor ao redor de você e da sua família. Sim, queridos, confraternize-se com seu irmão. Sim, agradeça a Deus pela vida dele. Entre em contato, faz uma ligação, diga: meu irmão, vamos caminhar com Jesus cada dia. Tenhamos todos uma semana plena da graça de Deus. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã, e obrigado pela oportunidade dessa comunicação contigo. Deus te abençoe. Amém? É isso aí.